Dizem que você é calado demais, intenso demais. Não mais, você fala, o ambiente silencia. Não porque você esteja errado, mas porque você é diferente. Você percebe coisas que os outros não percebem. Questiona o que os outros aceitam cegamente. E, aos poucos, as pessoas começam a se afastar. Elas riem juntas de coisas que te entediam, obcecadas por dramas, modas e futilidades, enquanto você está preso pensando sobre a vida, o sentido e a morte. Você tenta se encaixar, sorri quando se espera que sorria, mas no fundo se sente um estranho entre os seus. E eventualmente começa a se perguntar: será que tem algo de errado comigo? Mas e se o problema não for você? E se a sociedade simplesmente não foi feita para pessoas como você? O filósofo alemão Arthur Schopenhauer acreditava que a inteligência, a verdadeira, bruta, isola, que quanto mais profundamente você pensa, mais alienado se torna. Porque a maioria das pessoas não quer a verdade, elas querem conforto e pessoas inteligentes ameaçam esse conforto. Este vídeo vai explorar a dura verdade que Schopenhauer revelou. Por que a sociedade rejeita os verdadeiramente inteligentes e por que sua solidão pode ser a maior prova da sua mente. Tudo começa cedo. Você está numa sala de aula, cercado por colegas da sua idade. Mas algo parece errado. Não é superioridade, é desconexão. Enquanto os outros riem sem pensar, você está perdido em pensamentos. Por que as pessoas dizem coisas que não sentem? Por que conversas banais parecem ruído? Por que parece que você está sempre observando a vida e não vivendo? Esse é o primeiro gosto da maldição silenciosa que acompanha a inteligência. Não a inteligência acadêmica de notas ou prêmios, mas a inteligência que questiona demais, que sente demais. Aquela que percebe as contradições humanas, nota a hipocrisia sutil e acha impossível simplesmente seguir o fluxo. À medida que envelhece, a desconexão se intensifica. Você começa a se conter nas conversas. Aprendeu que ser honesto incomoda, que perguntar por quê demais estraga o clima. Então, você apenas acena, sorri, finge. Porque ser compreendido parece impossível. Muitas vezes te confundem com arrogante. Mas, na verdade, você está só exausto de tentar se explicar. Você não é frio, só aprendeu que profundidade assusta. Por isso esconde seus insights, censura suas perguntas, camufla sua dor. Eis o paradoxo. A sociedade diz admirar a inteligência, mas rejeita emocionalmente aqueles que a possuem em sua forma mais pura. Adoramos gênios na teoria. Na prática, os verdadeiramente inteligentes são isolados. Por quê? Porque a verdadeira inteligência não apenas resolve problemas. Ela questiona normas, enxerga por trás das ilusões, desafia o que os outros aceitam sem pensar. E isso incomoda. Você se torna complexo demais para conexões superficiais, analítico demais para aproveitar pequenas alegrias sem dissecá-las, consciente demais para relaxar. O custo emocional é invisível, mas esmagador. Você está em salas cheias de gente, mas se sente só. Anseia por uma conexão que vá além do raso. Alguém que não apenas te ouça, mas te entenda. Mas essa pessoa nunca aparece. Então você começa a se perguntar: será que tem algo errado comigo? Essa é a tragédia não dita. O mundo ensina pessoas inteligentes a ter sucesso, a performar, mas não a existir com uma mente que funciona diferente. Você se adapta, vira um camaleão, abaixa seu nível. Aprende quando se calar, não porque quer, mas porque precisa. Porque toda vez que falou a verdade, pagou um preço. Mas lá dentro, o peso cresce, uma tristeza silenciosa, uma fome por sentido, uma pergunta: sou o único que me sinto assim? Você não está só. O que sente? Esse sofrimento calado não é fraqueza. É sinal de uma mente rara tentando sobreviver em um mundo raso. E o filósofo Arthur Schopenhauer percebeu isso séculos atrás. Ele não apenas entendeu sua dor, ele a previu. Há uma regra oculta que rege a sociedade humana. Não pense demais. Não questione o roteiro. Não saia da linha. Apenas siga o que está na moda. Diga o que é seguro. Concorde com a voz mais alta da sala. É isso que Schopenhauer chamava de o rebanho. A tendência das pessoas a ceder seus pensamentos. Não por burrice, mas porque pensar de forma independente é perigoso. E é por isso que os verdadeiramente inteligentes assustam. Não porque são mais espertos, mas porque se recusam a adorar o rebanho. Quando alguém começa a perguntar por quê, o grupo se inquieta. Quando alguém expõe contradições, mentiras, tradições cegas, o grupo se defende. Não é lógica, é instinto. Em toda a sala, empresa, comunidade, há uma pressão sutil, conforme se eu seja excluído, e pessoas inteligentes por natureza resistem a essa pressão, não por rebeldia, mas por curiosidade e amor à verdade. Mas eis a verdade desconfortável. Pensar diferente não é admirado, é tratado como ameaça, porque a inteligência não apenas questiona fatos, ela questiona confortos, desfaz ilusões, expõe tudo que os outros preferem ignorar. Você entra numa sala e diz algo que revela a hipocrisia do grupo. Você propõe uma ideia que ainda não foi aprovada pelo consenso. Você desafia o sistema em vez de brincar de fingir. Você não recebe aplausos. Você recebe rótulos. Estranho. Intenso demais. Não sabe trabalhar em equipe? Veja um ambiente de trabalho moderno.
Dizemos que queremos inovação, elogiamos a criatividade, mas quem levanta verdades desconfortáveis nas reuniões é posto de lado. Funcionários que questionam sistemas ineficientes são acusados de pensar demais. Aqueles que não participam de fofocas ou positividade forçada são chamados de antissociais. Nas escolas é o mesmo. Alunos que obedecem cegamente são recompensados. Os que fazem perguntas demais são considerados problemáticos. Mesmo nas plataformas online, onde o pensamento livre deveria florescer, a complexidade é punida. Os algoritmos recompensam simplicidade, repetição, manipulação emocional, não profundidade, nem nuance, nem inteligência. E o que acontece com os verdadeiramente inteligentes nesse sistema? Eles aprendem a se esconder, a se encolher, a usar máscaras só para sobreviver. E no fim, a sociedade recebe exatamente o que deseja: brilhantismo silencioso, genialidade presa sob ansiedade social, potencial soterrado sob anos de autossabotagem, sabedoria nunca compartilhada porque nunca foi bem-vinda. Essa é a grande ironia. O mundo diz que quer inteligência, mas só se ela for gentil, se não incomodar, se couber numa caixinha arrumada. Mas a inteligência real é caótica, não cabe em slogans, não se importa com modismos, não elogia egos, ela os confronta. E é por isso que a sociedade a rejeita. Ser verdadeiramente inteligente é ser incompreendido, temido, é estar sozinho numa sala cheia de pessoas acenando para coisas que você sabe que são falsas. Não é apenas rejeição, é exílio social, porque quando você vê o jogo, para de jogá-lo. E quando para de jogá-lo, para de pertencer. Esse é o preço de não se conformar. E aqueles que se recusam a trair a própria mente pagam esse preço em silêncio todos os dias. Mas Schopenhauer acreditava que esse sofrimento tinha sentido. Para ele, inteligência não era um privilégio, era um fardo que poucos eram fortes o bastante para carregar. E aqueles que carregam caminham por um caminho mais solitário, mas também mais verdadeiro. Schopenhauer não era um filósofo comum. Ele não adoçava a realidade, não prometia felicidade. Acreditava que a vida, em sua essência, é sofrimento. E quanto mais consciente você é, mais intensamente sente isso. Para muitos isso soa sombrio, mas para quem já viveu o desespero silencioso de pensar demais e sentir demais, isso soa honesto, quase como se finalmente alguém dissesse a verdade. Então, o que fazer com essa dor? Essa sensação constante de ser um estranho, um mundo que não te entende? A resposta de Schopenhauer era simples e brutal. Aceite. Aceite a solidão. Aceite que ser diferente significa andar só. Aceite que a profundidade exclui. Mas não como resignação, como liberação. Porque quando você para de tentar ser compreendido, você se compreende. Quando para de tentar agradar, você encontra prazer em ser honesto. Quando para de se diminuir para caber, você finalmente cresce. A solidão da inteligência não é uma maldição, é um filtro. Ela elimina o ruído, afasta os vazios, deixa apenas o essencial. Você descobre que não precisa de muitos, só de poucos, mas verdadeiros. E até que eles apareçam, você aprende a se bastar. Você transforma a dor em criação, o silêncio em reflexão, a exclusão em independência. Você aprende a andar só e a fazer disso sua força. No fim, a sociedade sempre vai rejeitar aqueles que veem demais, vai rir dos que sentem demais, vai excluir os que não fingem. Mas esses são os que fazem a diferença, não nas festas, não nas modas, mas no curso silencioso da história. Eles criam arte que incomoda, escrevem livros que atravessam séculos, falam verdades que só serão ouvidas daqui a gerações. Talvez o mundo nunca te celebre. Mas isso não significa que você não importa. Significa apenas que você está à frente do seu tempo e que a dor que sente hoje é a prova mais forte de que sua mente ainda é sua, livre, profunda, inquebrável.